Boa noite, boas-vindas a mais um programa do Torta de Climão, aqui em todas as redes do canal do Partido Verde. Eu sou Luciano Frontelli, para mim uma grande alegria estar mais uma vez com vocês aqui, hoje nesta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Tenho que começar, porque gosto e porque é importante ressaltar que o nosso programa acontece graças ao apoio de toda a rede que existe dentro do Partido Verde, como a Fundação Verde Herbert Daniel, a Juventude Partido Verde, o PV Diversidade, o PV Mulher e a Afro Verdes. Então, com esses parceiros e parceiras, eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha agora aqui ao vivo pelo Instagram do Partido Verde, pelo YouTube e pelo Facebook. E depois você vai poder ouvir esse programa gravado no Spotify também do nosso podcast Torta de Climão. Como vocês sabem, toda quinta-feira a gente acaba recebendo algum convidado, alguma convidada para falar sobre algum tema específico naquela semana. Nessa semana eu estou fazendo aqui com você que acompanha o nosso programa, com você que quer participar mais ativamente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da emergência climática e as crianças, né? Para você que talvez ainda não conheça direito o nosso programa, ele é um programa que ele é oferecido pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde e tem a produção da Proempresa. E aqui a gente conversa sobre os mais variados assuntos. Sempre que possível, incrementando essa nossa torta, esse nosso prato principal, com um pouquinho de sagacidade, um pouquinho de um pouquinho mais apimentado quando necessário, né? A gente costuma também ter algum aperitivo, algum assunto inicial, mas hoje eu quero deixar para vocês, deixar esse espaço para lembrar que, como esse é o programa que vamos ser vocês e eu, vocês podem a qualquer momento, a nossa equipe está aí nos comentários, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, e eu também estou olhando aqui o meu próprio Instagram, que eu estou fazendo uma live junto com essa de hoje, para você fazer seu comentário, deixar sua pergunta, sugestão, uma cantada para aquela pessoa que você está há muito tempo querendo se declarar, aproveite esse espaço aberto e ao vivo. Bom, hoje a gente vai abordar um tema que me preocupa e nos preocupa de forma geral, que são as questões das crianças e a emergência climática, né? Quais são os possíveis efeitos que nós já podemos sentir e quais outros que ainda podem ser sentidos. Esses efeitos podem ser devastadores e uma crise que muitas vezes acaba sendo silenciosa, né? Porque não é tanto noticiada da forma que deveria ser, ou seja, conectando os pontos com as suas causas. A gente vai discutir, então, essa relação entre as crianças da emergência climática, os desafios que elas enfrentam e a importância de serem prioridades absolutas nas políticas públicas, assim como já fala a nossa Constituição Federal. E como vocês podem perceber, né, a gente sempre faz esse programa ao vivo. Você que acompanha ele gravado, peço, você gostou até aqui, né? Gostou do meu cabelo, do nosso canal, gosta do nosso partido, tem interesse pelo nosso partido, já pode ajudar dando um like, ou se inscrevendo, ou até seguindo a gente nas outras redes, nossas redes oficiais do Partido Verde. Para começar, eu quero destacar uma alarmante realidade que as crianças enfrentam no mundo todo. Mesmo sendo o grupo que menos contribui para as mudanças climáticas, elas são as mais vulneráveis aos seus efeitos, direta ou indiretamente. Esse é um relatório que foi publicado pelo Unicef, que quase todas as crianças do planeta são expostas a pelo menos um risco de climático e ambiental. Sejam desastres naturais, escassez de água e comida, entre muitos dos outros impactos, né? Inclusive, eu tive um encontro organizado pelo Instituto Alana, em São Paulo, e lá a gente citou algumas crises, né? São 3 crises principais pelas quais as crianças são bem impactadas, né? A crise climática, a crise de perda de diversidade e a crise de poluição. A poluição, especialmente nas cidades, é interessante a gente ressaltar que é porque as crianças, por serem menores, terem uma altura menor, elas estão mais próximas dos escapamentos dos veículos como um todo. Então, são mais, além do que, pela sua formação ainda, né, a sua respiração é um pouco mais contínua, mais rápida. Então, elas acabam absorvendo muito mais partículas que são prejudiciais à nossa saúde. E talvez seja por isso também que a maioria dos casos, boa parte dos casos de problemas respiratórios das cidades estão ali com as crianças na primeira infância ou ali até os seus 12 anos de idade. Isso é só para dizer de alguns dos riscos ainda que a gente está falando, né? Daqui a pouco a gente vai falar escutar um pouco também as vozes das crianças sobre isso. Então, nesse sentido, é importante que a gente compreenda que a emergência climática também é uma questão de crise de direitos das crianças. Porque elas estão sofrendo com comprometimento do seu desenvolvimento, como eu falei, por exemplo, essa questão da saúde, e a violação de direitos básicos, né? Quando a gente fala
não só a questão de acesso à água, à saúde, saneamento básico, etc., que elas já sofrem, então viver em áreas de risco. A gente está falando também do direito a um meio ambiente equilibrado, que nem diz nosso artigo 227 da Constituição Federal. Um direito a ter acesso à natureza, né? Vamos pensar um pouquinho, você aí que tem um pouco mais de idade, que tem a sua criança, mora na cidade, pensa na sua infância. Quantos espaços verdes você teve acesso, ou pessoas que você conhecia tiveram acesso, com relação às crianças de hoje, né? Ou seus pais, seus avós? Você percebe, talvez, que pode ser que na maioria dos casos nós estamos perdendo muito o contato com a natureza? E quais são os possíveis riscos da gente perder esse contato? Quantas vezes você já não viu pessoas que moram nas cidades, as crianças, né, ou até mesmo alguns adultos, que perdem a noção do qual é o caminho percorrido daquele alimento chegar até o mercado onde você vai comprar aquela comida? Então é nesse sentido também que a gente está falando de moradia, acesso à água, alimentação, e também a questão de comprometimento da educação e capacidade de aprendizado, né? Quando a gente fala de poluição sonora, poluição ambiental, poluição do ar, a gente também compromete uma série de capacidades de aprendizado das crianças. Infelizmente, as crianças ainda são pouco ouvidas pelas estruturas internacionais e nacionais responsáveis por lidar com essa questão climática. Precisamos mudar essa realidade e garantir que elas sejam escutadas. Por isso que a gente sempre tenta trazer aqui deputadas, deputados, outros representantes, lideranças, para que a gente possa, como num programa como hoje, ou até em outros temas, a gente possa reforçar a necessidade de mandatos, priorizarem pautas que às vezes não foram as que as elegeram, mas que são tão importantes quanto, ou são emergência para as pessoas que as elegeram também, que às vezes talvez elas não tenham acesso a esse conteúdo de riscos, por exemplo, das crianças com relação à crise climática. E para garantir o direito dessas crianças a um meio ambiente equilibrado, é necessário que alguns países, que as empresas, nós como um todo, sociedade, adotemos recomendações e diretrizes como propostas pelo Comitê de Direito da Criança. A crise climática não pode ser combatida sem ser considerada a dimensão do racismo ambiental e a importância de proteger territórios indígenas e quilombolas, preservando sua memória, identidade e direito à vida. No Brasil, a situação das crianças e adolescentes diante da emergência climática é alarmante. De acordo com o relatório do Unicef, que eu citei agora há pouco, 40 milhões de meninos e meninas já estão expostos a mais de um risco climático ambiental. E essa realidade reforça a necessidade de priorizá-las nos debates de políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas. E aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema, para entender um pouco melhor, eu quero que a gente pare agora para ouvir um vídeo manifesto que foi realizado pelo portal Lunetas, em parceria com uma série de organizações, para que a gente possa então ouvir, a partir das vozes das crianças, o porquê que esse tema é tão necessário e importante. Algumas palavras vão se esvaziando, como bexigas vão se esvaziando. Esvaziamos o sentido da palavra emergência? Quando uma palavra é repetida, sem ações que a justifiquem, ela se torna vazia. Quando uma palavra é repetida apenas para embelezar, ela se torna vazia. A emergência climática é uma realidade agora. Pede rapidez e agilidade. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, no presente, criar um futuro para todas as crianças. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, pressionar políticos e empresas por ações conjuntas e concretas que barrem a crise climática. Não deixar que se esvazia o significado da palavra emergência é, agora, proteger nossas florestas, mudar padrões de consumo e produzir energia limpa. Não deixar que se esvazie o significado da palavra emergência é, agora, aprender com quem ainda fala palavras cheias de ação. Ouvir povos indígenas, quilombolas, cientistas, mestres e mestres da nossa cultura.
Não deixar que se esvazie. O significado da palavra vida é agora responder a pergunta: o que você faz diante de uma emergência? E aí fica a pergunta: o que você faz diante de uma emergência? O que é uma emergência? Quantas vezes na sua vida você teve que acionar o sistema de emergência? Porque alguém se acidentou, porque aconteceu algo perto de você. E não sei se você já teve que passar por uma situação dessas, onde você teve que esperar um veículo de emergência chegar até você. Onde o esperar, cada momento que você espera, fica pior a situação. Então, pensando assim, se a gente diz que a emergência é climática, a espera causa cada vez mais, ou diminui cada vez mais as nossas chances de sobrevivência. Então, por isso que é importante a gente, quando fala aqui nesse programa, ou fala com algum mandato, ou fala com alguém da questão de emergência climática, é que a situação, o problema, o desafio já existe, já há o diagnóstico. Nós temos relatórios e relatórios, pesquisas e pesquisas, uma infinidade de dados e consensos sobre quais são as causas, sobre quais são as soluções. E ainda assim, ela não é tratada como uma emergência. Ela é tratada, na maioria das vezes, por um desconhecimento, tratada como uma alegoria, como um enfeite, como parte embelezada de um discurso. E quando a gente fala numa sociedade como o Brasil, onde a criança é prioridade absoluta de acordo com a Constituição, e hoje nós temos aí um público que a gente, quando vai falar de quais são os mais afetados, são meninas, crianças, indígenas, que são pessoas que, infelizmente, hoje, e há muito tempo, não estão nos passos de decisão. Então fica ainda mais difícil a gente conseguir declarar e denotar para todo mundo o quão emergente é que essas pessoas tenham direito aos seus direitos, né? Ter os seus direitos minimamente garantidos. E aqueles que a gente, às vezes, nunca debateu com tanta clareza, né? Que é a relação ao meio ambiente equilibrado, né, que é o artigo 227, e é que essas crianças tenham prioridade absoluta a esse direito. Para que elas tenham acesso a esse direito, a gente precisa trabalhar com isso agora, né? Não dá para deixar depois. E aí eu quero lembrar vocês de novo, né? Estou aqui com vocês, se vocês quiserem dar sua contribuição, fazer seu comentário, falar de alguma política legal que tem na sua cidade, de algo que você faz nesse sentido, alguma iniciativa que você já fez, está aberto espaço para você comentar a qualquer momento. A nossa equipe está aí, pode dar uma boa noite, né? Pode mandar um recadinho, enfim, a gente agradece de toda forma a sua participação. E aí eu quero continuar então falando sobre esse assunto dos impactos nas saúdes. Principalmente a gente pode começar pela poluição do ar, que se intensifica, né? Que a gente tem várias notícias a respeito a partir das queimadas e queima de combustíveis fósseis, que esse conjunto de coisas acaba afetando a expectativa de vida e pode causar atrasos no desenvolvimento das crianças. Podemos causar problemas no comportamento e desenvolvimento intelectual. Além disso, as mudanças climáticas, elas aumentam o risco de transmissão de doenças, como malária, febre amarela, dengue, afetando principalmente as crianças pequenas. Então, mais uma vez, onde todo mundo sofre, as crianças acabam sofrendo mais. Então, por que se elas sofrem mais e são mais vulneráveis, que a gente não tem uma maioria de políticas com mais urgência para esse público? Tem aquela questão, será que é porque elas não votam? Será que é porque as crianças, de uma forma geral, historicamente, são muito tuteladas, ou seja, a gente que decide por elas o que é melhor para elas? E por não sabermos desses impactos, ou às vezes até porque não temos crianças na nossa proximidade, acaba que virando um assunto tipo, não é da minha conta?
Temos aqui a questão das tragédias crimes, né? Então, temos aqui uma notícia recente, que dos 332 mortos em tragédias, crimes de chuva, né? Pensando que algumas mortes seriam evitáveis se aquelas famílias não estivessem em locais que não eram para estar. Por exemplo, em Petrópolis, 44 crianças morreram entre os 232 mortos. Você tem aqui a questão de Mariana e Brumadinho. Você tem uma série de crianças que estão órfãos e estão esperando até agora o que vai acontecer com a vida delas. Tá? Foram mais de 600 dias que se passaram e você ainda tem uma série de crianças que não tem uma informação sobre o que vai acontecer, e nós temos sinais de que 82% dessas pessoas têm sinais de estresse pós-traumático. Então não é uma questão só de estrutura, não é uma questão só de prédio, de casa, é uma questão de saúde e desenvolvimento da vida dessa pessoa depois, né? Bom, e aí continuando com nesse nosso levantamento de questões, vale também ressaltar que a educação também é afetada pela emergência climática. Desastres naturais frequentemente prejudicam o acesso e a permanência escolar, levando ao aumento da evasão e à interrupção das atividades educacionais. É preocupante saber também que existem escolas em áreas de risco hidrológico e geológico, ou seja, tanto da sua área onde ela está colocada, quanto os corpos d'água que estão próximos, né, ou então, pela capacidade dela de absorver a quantidade de chuva, coloca em risco a segurança e o acesso à educação de milhões de crianças no Brasil. Não é uma, não é duas, não é três, são milhões de crianças hoje. Talvez seja difícil para, sei lá, você que está em casa e estudou a vida inteira numa escola central, ou até num bairro mais periférico, mas que, assim, sempre teve acesso às vias públicas, etc., né? Entender um pouco disso, mas essa não é a realidade do país como um todo, né? Eu já trabalhei, devido à atividade que eu faço na organização que eu trabalho, em escola, que a gente teve que esperar que chegar caminhão-pipa com água para a gente poder iniciar as atividades. Porque a escola não tem encanamento, ou o encanamento que estava acessando a água à escola foi interrompido. Nós tivemos lá os casos de Mariana, Brumadinho, escolas inteiras foram devastadas, levadas, né? Mas não é só essa questão também. É a questão das violências, a proteção contra a violência também é uma preocupação, porque em situações de desastres naturais, as crianças ficam expostas às violências físicas, morais e sexuais, especialmente em espaços temporários de acolhimento. Você tem que lembrar que as escolas são todas levadas juntos no mesmo espaço. E o acesso à água potável e ao saneamento básico também é afetado pelas mudanças climáticas, colocando em risco a saúde e o bem-estar das crianças. E diante dessa realidade preocupante, esse relatório da Unicef que eu tenho mencionado muitas vezes durante esse programa, apresenta uma série de recomendações para a gente poder priorizar as crianças e adolescentes nas discussões climáticas e garantir seus direitos fundamentais. Você tem alguma ideia? Do que será que a gente pode fazer para garantir esses direitos? O que a gente já tem garantido, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, fez hoje 33 anos. O que mudou? O que a gente conseguiu garantir? O que a gente ainda precisa garantir? O que estamos longe de garantir? Provavelmente essa questão do debate climático não era uma questão muito em alta quando ele foi lá estabelecido em 1990. Então, o que será que a gente precisaria atualizar nesse estatuto? Será que a gente precisa emendar o estatuto? Será que é uma nova lei? Será que é simplesmente uma questão de organizar o que a gente já tem para poder garantir que esses direitos sejam garantidos? Bom, algumas dessas recomendações incluem fortalecer as instituições e a legislação voltada à preservação ambiental, garantir recursos financeiros para as políticas climáticas que estão relacionadas aos direitos das crianças, envolver crianças e adolescentes nas discussões, decisões e implementação das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, entre outras medidas. Mas daí eu tenho que trazer também, assim, tem uma amiga minha que está, nesses últimos dias, lá em Detroit, nos Estados Unidos, acompanhando um TED, né, que são aquelas palestras que já viraram até quase um merchan, né? Se você já participou de um TED, coloca no seu LinkedIn, você já tem acesso e já é todo um renome, né? Quase como se fosse uma marca já. E está acontecendo agora em Detroit uma série de falas, um TED específico, que é o TED Countdown, que é contagem, né? Contagem regressiva, onde todas as falas, exposições, pessoas convidadas são relacionadas a esse tema de crise climática, emergência climática,
para poder discutir soluções, etc. Daí ela me enviou fotos de algumas cartas que estão expostas numa dessas exibições. Eu queria que você pudesse ler comigo, se a equipe da ProEmpresa conseguiu. Conseguiu. Então, uma dessas cartas estão expostas lá é de um pai e fala o seguinte na carta dele para o seu filho. Querido filho, quando você nasceu, minha vida mudou. Começou a ter um novo sentido. Porque o futuro, que antes era esse grande momento, unicamente para mim, acabou que onde eu só queria ser feliz com a sua mãe, ganhar cada vez mais dinheiro e buscar reconhecimento na minha carreira profissional. Mas, sem embargo, né? Ou seja, além disso, né? Ademais, você acabou chegando. E o futuro, para mim, começou a ser o seu futuro. E eu desejo que no seu futuro tenha as mesmas oportunidades que eu tive, com acesso a todas as coisas simples que a Terra nos dá. Água fresca, ar limpo e lugar seguro para viver. Espero que as ações, as mudanças que estou tomando agora no meu estilo de vida, principalmente utilizando de forma mais racional tudo aquilo que eu preciso, te ajudem a alcançar um futuro melhor, um melhor que o meu. Aquele que você também possa ajudar a alcançar para os seus filhos e para todos aqueles que estejam ao seu redor. Com todo o seu amor, seu pai. Então você vê aqui que essa exposição convidou pessoas a escreverem cartas para pessoas agora sobre o que elas esperam no futuro. Então essa foi uma delas, né? Como a chegada de um filho muda a sua perspectiva de futuro, do que você deseja para o futuro. E no caso dele também, como ele deseja se relacionar com a Terra, se preocupando não só com ele, mas com as futuras gerações. A geração que está agora, que precisa de cuidado, mas que também tem direito a ter contato a tudo aquilo com que ele teve contato agora. E agora nós temos mais uma. Minhas lindas, tenho pensado muito sobre o mundo que vocês viverão, sobre as cachoeiras, rios, florestas, restingas, mangue, praias que não sei se vocês conhecerão. Como eu queria poder mudar o mundo das coisas e convencer todos sobre a importância e beleza da natureza. Será que eu consigo? Me sinto uma formiguinha, mas os movimentos são feitos de indivíduos, não é? Então aqui mais uma também dessa relação, que a gente também vê muita discussão nas redes sociais, né, até de pessoas que criam conteúdo nessa questão relacionada a desenvolvimento sustentável, a ambientalismo, ativismo, até a própria crise climática. Fica sempre essa discussão, né, de tá, mas o que eu faço muda alguma coisa? Vai adiantar eu mudar alguma coisa? E essa reflexão que a gente é convidado a ter com essa carta, né? O fato é, sim, muda na sua vida, primeiramente. Você mudar, ter uma vida mais saudável, se alimentando melhor, se locomovendo de uma forma mais saudável, tendo mais contato com a natureza, se preocupando com aqueles ao seu redor, naturalmente vai gerar mais qualidade de vida para você, de certa forma. E isso pode te chegar no momento que a gente chama que é aquela onda de engajamento, né? Então você fez isso e pode ser que depois você possa, além de inspirar outras pessoas, também querer fazer algo mais. Porque a gente sabe que a mudança de fato vai acontecer a partir do momento que a gente mude o sistema. E essa mudança de sistema precisa que pessoas as mobilizem, cobrem, etc. Então, assim, as coisas estão conectadas. Você fazer isso sozinha vai mudar só a sua vida, mas não vai mudar o sistema como um todo. Mas pode ser um primeiro passo para mudar o sistema como um todo. E agora a gente tem mais uma, que aí é do Harry, de 5 anos de idade, que escreve o seguinte: caras crianças, eu espero que não haja mais plástico nos oceanos. Essa é a carta do Harry para as crianças no futuro. E aí você pode ver que há várias formas da gente tentar imaginar esse futuro, a gente poder ter direito a pensar como esse futuro vai ser. Só que isso não vai mudar se a gente não poder se engajar na medida que for possível, né? Esse aqui é um espaço de engajamento. Inclusive, se você tem algum comentário, alguma coisa a ser falado, nós estamos chegando próximos do final, tá? Desse episódio. Então tá aqui ainda aberto o espaço para você
conversar com a gente. Não sei se alguém da produção da comunicação está aí. Se alguém mandou alguma coisa, me manda aqui no WhatsApp para poder dar uma lida. Mas eu acho que assim, o que a gente pode tirar desse episódio, qual que é a intenção de a gente falar desse assunto, a gente poder aprofundar ele depois mais para frente, né? Esse prato principal. Porque você para pensar, ele é sim um prato principal necessário, importantíssimo, que vai garantir nossa subsistência, nossa existência. A gente não pensa nesta geração e nas futuras gerações, a gente não pensa em nós enquanto humanidade. Como que a gente vai poder garantir o futuro da humanidade se a gente não pensa nas pessoas que já são e continuarão sendo essa sociedade no futuro, né? Como é que a gente não... E nesse sentido a gente precisa de ação, não precisa só de discurso. Porque a gente vê, né? Todo mundo fala, as crianças são importantes. Todo mundo fica emocionado quando vê uma criança falando, dando um testemunho, né? Nossa, lágrimas rolam, né? Uma coisa que me irrita às vezes um pouco é quando uma criança se prepara, fica nervosa, vai lá na frente e fala, não, eu quero dar esse recado para os adultos. E a reação dos adultos é, ai, que gracinha, ai, que bonitinho. E aí fica tão presa nesta surpresa para com uma pessoa que ela nunca esperaria que poderia falar algo tão importante e necessário falar, ela fica mais presa à emoção da surpresa do que com a mensagem em si. E eu queria te convidar para a próxima vez que você ouvir uma criança falando, tentando dar um recado, até mesmo na sua casa, sugerindo algo, que você sim se emocione, mas que preste atenção no que ela está falando. Que a gente possa, de fato, gerar espaços acolhedores e não constrangedores para as crianças, para que elas possam falar. Que imagine você no lugar dela, você vai lá, se prepara, fica nervosa falando, e a reação que você tem dos adultos é: ai, como você é fofa, ai, que linda. Você pode falar isso, mas que tal antes agradecer pelo que ela falou, ou interagir com o que ela falou para você, né? Imagine você chega numa reunião de trabalho, dá uma sugestão de qual deve ser o novo método de trabalho na sua empresa, e a primeira ação de todo mundo fala: ai, gente, que lindo que ela falou, ai, meu Deus, que gracinha, não acredito. Gente, vocês viram? Como você se sentiria? Então, acho que é nesse sentido também que eu quero chamar atenção, né, para a questão de trabalhar com as crianças, de ouvir as crianças, gerar esses espaços de participação, já que a gente mencionou aqui no programa o quanto isso é necessário, não é? Chegou aqui um comentário. Maria Costa, secretária do PV de Três Pontas. É sempre bom estar aqui com você. Hoje eu cheguei atrasada. Obrigado, Maria Costa. Importante que você chegou por aqui. E lembrando que depois você vai poder ver o gravado também, né? Lá no Spotify, você procura lá o podcast Torta de Climão 2023. Tem todos os nossos episódios lá, tá? E aí, enfim, eu quero então encerrar aqui agradecendo mais uma vez a participação, o acompanhamento de vocês. Vocês que vão acompanhar depois desse programa gravado. Você que vai ouvir depois os cortes, né, compartilhar, chame a atenção nesse tema com mais pessoas, né? O Instituto Alana e várias outras organizações, né? Posso falar da Plant for a Planet, etc., que eu trabalho também. Nós estamos no movimento de tentar olhar para essas nossas leis e ter como referência, então, o artigo 225 da Constituição, onde diz que as crianças são prioridade absoluta das políticas, o artigo 227 da Constituição, dizendo que a gente tem direito a um meio ambiente equilibrado e sustentável, unindo essas duas pautas para que a gente possa então dizer, olha, a gente precisa agir agora para garantir que essas duas coisas façam sentido, para que esses dois direitos sejam realmente atendidos, tá? Então, o que vocês tiverem sugestão, exemplos, boas práticas, mandem para a gente, nossa DM do Partido Verde, né? Ou fale comigo, né? @Frontelli nas redes sociais, né? A gente adora também ouvir de vocês o que está acontecendo de legal, de bom, de coisa que pode inspirar outras pessoas a também agirem por todo o Brasil, né? Esse é um espaço de construção, tá bom, gente? Então, eu quero... Se não tem mais nada aqui, não. Quero mais uma vez agradecer a Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, né, por me dar a honra de estar aqui conduzindo esse espaço. Agradecer a
pró-empresa, que garante que tenha roteiro, que tenha convidado, que tenha toda essa parte aqui por trás das câmeras funcionando, que chega até vocês, né? Dizer mais, reforçar que as opiniões que eu emito aqui são minhas e não necessariamente do Partido Verde. E falando do Partido Verde, estamos em uma grande campanha para que você se filie ao Partido Verde, né? Você está aqui porque é meu amigo, minha amiga, né? Tá aí pensando, poxa, que interessante, então quer dizer que o pessoal do Partido Verde pensa assim, tem pessoas assim lá dentro? Temos pessoas que pensam as mais variadas formas, temos aí nossos 12 valores, e eu quero te convidar, se você se interessou, né, tá procurando às vezes até ser candidato ou candidata às próximas eleições, acesse o nosso site, veja que no nosso Instagram temos uma série de informações também, para você que esteja interessado em se unir ao Partido Verde, e também, quem sabe, ser candidato ou candidata. Como que a gente vai ter crianças sendo prioridade absoluta nas políticas, se nós não tivermos candidatos e pessoas eleitas depois, que vão lutar por isso nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, ou até nas prefeituras, governos e na presidência, né? Fica essa provocação para você também. Enfim, falei, fiz a provocação, reforçando então meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem um like, compartilhem, comentem, que isso ajuda também que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima, vejo vocês aqui de novo, na próxima quinta-feira, às 19 horas.